Bom dia, gente. Aqui quem fala é a Bianca, minha dupla é a Luísa. E hoje a gente vai falar sobre as drogas depressoras do sistema nervoso central e o álcool. Começando pelas drogas depressoras do sistema nervoso central. A primeira que a gente viu seria os benzodiazepínicos, e vimos também sobre a importância terapêutica da utilização desses medicamentos, principalmente como tranquilizantes, ansiolíticos, anticonvulsivos, hipnóticos. Ele pode ser usado também para o relaxamento muscular. Em alguns casos, ele também pode ser utilizado como uma sedação pré-anestésica, nos casos de pacientes que necessitem desse tipo de tratamento, né, desse tipo de ação, na verdade. Com relação ao mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, a gente viu que eles vão atuar nos neurotransmissores gama-aminobutírico, fazendo um agonismo nos receptores GABA. E isso vai aumentar a frequência da abertura dos canais de cloreto, provocando uma hiperpolarização da membrana e diminuindo a hiperestabilidade neuronal. E então, como a gente sabe, isso poderia resultar numa depressão generalizada dos reflexos da medula e do sistema reticular, né? Sistema ativador reticular. E tudo isso significa que tem um aumento, então, da resposta inibitória no sistema nervoso central. E a gente até poderia associar também com uma possível depressão respiratória e até mesmo coma nos pacientes que fizessem uso desse tipo de substância, né, dos benzodiazepínicos. Com relação à classificação, a gente viu que o critério mais utilizado seria com relação ao tempo de meia-vida que esses benzodiazepínicos possuem. Então, eles podem ser classificados como de longa duração, de média duração ou de curta duração. A gente colocou também alguns exemplos que seriam importantes para associar com a prática clínica do dia a dia. De longa duração, então, a gente poderia citar o diazepam, de média duração o lorazepam e de curta duração, um exemplo seria o triazolam. Uma outra coisa importante também seria a associação desses medicamentos de curta duração com um alto potencial de abuso. Então, geralmente, o de curta duração vai estar mais associado com relatos de abuso que os pacientes usariam em excesso esse tipo de medicamento. A gente viu com relação a essa característica dele de ansiolítico, ele vai atuar então na diminuição da ansiedade, pode ajudar na indução do sono, principalmente para pacientes que relatam ter uma insônia recorrente, ajuda no relaxamento muscular, então para dores e quando a pessoa está com tensão muscular. E ele também tem a redução no estado de alerta da pessoa por conta dessa depressão que possui no sistema nervoso central. E também ele pode ajudar a ter uma dificuldade nos processos de aprendizagem e memória da pessoa. Então, a pessoa pode relatar estar tendo um pouco de dificuldade para se lembrar de alguns fatos e aprender coisas novas e memorizar também. Com relação aos efeitos agudos e crônicos desse medicamento, eu vi que não dá, tem muitos efeitos e não dava para a gente conseguir até resumir. Então, seria sonolência, confusão mental, vertigem, dificuldade de concentração, de memória, a náusea, dor de cabeça, alteração de marcha. Além disso, também o paciente pode relatar esse problema de sono, ansiedade e depressão também, a tolerância e a dependência, né, quando for utilizados num curto período, que a gente vai falar mais para frente, e a abstinência quando esse medicamento for sofrer alguma retirada abrupta. Então, a pessoa está acostumada a tomar sempre e ela acaba que para de tomar de uma vez. Então, ela sofre de abstinência. E em alguns casos mais graves, pode levar a overdose e à morte, né? A gente pode associar todos esses sintomas com o mecanismo de ação desses benzodiazepínicos, que todos esses sintomas são relacionados muito a essa depressão que vai ter no sistema nervoso central. Com relação aos efeitos tóxicos que o medicamento pode possuir, eu vi que poderia ter uma hipotonia muscular, uma amnésia e uma leve diminuição da pressão sanguínea. Além disso, um fato interessante seria alguns casos de relatos de teratogenicidade, como seria muito recorrente o lábio leporino nas crianças e problemas cardíacos também, quando a mãe faz uso desses benzodiazepínicos durante a gravidez, principalmente durante o primeiro trimestre de gestação. Sobre a tolerância e dependência, a gente viu que a OMS recomenda o uso
desse tipo de droga de 2 a 4 semanas, no máximo, por conta dela ter esse alto grau de gerar uma dependência na pessoa que faz o uso dessa droga. Então, ela vai ser recomendada muito só quando a pessoa tiver um quadro de ansiedade ou insônia muito intenso, porque realmente ele teria um efeito positivo nesse tipo de quadro. Com relação à tolerância, então, seria por conta de um aumento da dose. A pessoa toma, mas ela precisa aumentar a dose para conseguir ter o efeito desejado. E a dependência já ia estar mais relacionado com um uso contínuo, mesmo a pessoa apresentando algum problema psicológico, algum problema físico, por conta da medicação. Você percebe que ela tem aquele problema depois que ela começou a tomar a medicação, e aquilo está sendo exacerbado muito por conta dela estar fazendo uso disso. E também a perda de interesse, né? Principalmente em atividades do dia a dia, atividades sociais, a pessoa não quer fazer nada, ela fica meio desanimada. Então, isso tudo pode acontecer quando a pessoa estiver demonstrando uma dependência. Uma outra droga depressora seria os solventes ou os inalantes, né? Então, a gente viu que eles possuem evaporação fácil e eles são inalados pelas pessoas que utilizam para ter alguma alteração psicológica, psíquica. Ele é parte da composição de muitos produtos domésticos, combustível, produto de beleza, então, tipo esmalte, acetona, gasolina, vários produtos que a gente tem muito acesso no dia a dia. Então, isso é mais complicado ainda, porque as pessoas têm um acesso fácil. E ele tem efeito rápido no sistema nervoso central, por conta dele ser inalado, quando ele chega no pulmão, ele já tem uma absorção rápida e já é enviado para o sistema nervoso. E ele propicia na pessoa uma sensação muito grande de bem-estar. Eu coloquei essa tabela porque eu achei importante, ela estava falando sobre as principais substâncias que contêm esses solventes. Então, eu até coloquei esses quadradinhos nos nomes das substâncias, que eu acho que seria importante. E as setinhas também puxando o que a gente vê muito no dia a dia, né? Que poderia ser as pessoas que elas gostam de inalar cola de sapateiro ou então combustível também. E isso seria mais comum da gente encontrar. Mas também tem removedor de esmalte, anestésico, vários outros. Eles podem apresentar alguns efeitos agudos, que são divididos em 4 fases. Seria a fase de excitação, a segunda fase seria depressão inicial do sistema nervoso, a terceira fase seria uma depressão média e a quarta fase seria uma depressão profunda. Como a gente vai diferenciar essas fases? Pelos sintomas que o paciente apresenta. Então, excitação, sintoma de euforia, tontura, perturbação auditiva, visual. Na depressão inicial, o paciente apresenta confusão mental, desorientação, visão embaçada, pode ter alguma cefaleia e também palidez. Na depressão média, já vai ter uma redução muito grande do estado de alerta, incoordenação também motora, que ele pode ter uma fala pastosa e até mesmo perder reflexos. E na profunda já seria mesmo um estado de inconsciência. Então, podia acontecer até alguma morte ou convulsão nesse estado. Os efeitos crônicos, eles poderiam ser divididos como ação local e ação do sistema nervoso central. A ação local seria principalmente uma rinite, a litose, epistaxe, que seria o sangramento, alguma úlcera também que ele pode apresentar, principalmente na região nasal, na região da boca, e conjuntivite. E no sistema nervoso central poderia ser uma irritabilidade, uma anorexia, depressão, agressividade, e em casos mais graves, a neuropatia periférica. Também é importante falar sobre razões que poderiam estar associadas ao risco de morte, né? Que seria uma arritmia cardíaca por conta da excitação que acontece nas fibras do miocárdio. Um sufocamento, principalmente no momento em que a pessoa está utilizando esse inalante, que eu vi que poderia ser pelo saco, uso de saco na cabeça. E quedas também, porque o inalante propicia muitas vertigens. E também a gente teria os opiáceos, que seriam outras drogas depressoras. Eles são extraídos da planta papoula, até coloquei uma imagem da planta para a gente conhecer. Eles são analgésicos muito potentes, têm uma dependência muito rápida nesses pacientes. Alguns exemplos seriam a morfina, a codeína e a heroína. E, além disso, tem os opiáceos endógenos, então a encefalina, a endorfina, que seriam os produzidos pelo nosso próprio organismo. Até achei interessante falar sobre isso, que seria opiáceo ou opioide.
que teriam alguma diferença. No opiáceo, seria a droga derivada do ópio. Aí a gente tem as naturais, como a morfina, e as semissintéticas, né? Que seriam as modificações, pode ser parcial ou quase total, de alguma substância natural, que seria o caso, por exemplo, da heroína. Já o opioide, ele vai ser uma substância produzida pelo próprio organismo. Então, seria a endorfina, encefalina, que seria muito liberado quando a gente está fazendo atividade física, né? E eles vão agir quando se ligam nos receptores opioides endógenos, que são próprios do nosso organismo mesmo. E aí tem os efeitos que essas drogas causariam no organismo, né? Que é uma analgesia, uma depressão do centro da tosse, sonolência, bradicardia, diminuição do peristaltismo intestinal, bradipneia, tem a hipotensão arterial, acalmia e miose. Importante saber desses efeitos para diferenciar também um paciente na prática clínica do dia a dia, né? No atendimento, que a gente pode associar com talvez o uso de opiáceos. E sobre a dependência e síndrome de abstinência dos opiáceos, como ele causa uma fácil dependência, é muito utilizado o tratamento pela terapia de substituição, que eu vi que ela seria feita com uma dose de metadona, e a metadona seria menos intensa e produziria um efeito mais prolongado do que a heroína, por exemplo. E aí, na síndrome de abstinência, a gente tem os sintomas característicos, que seria importante, que seria a midríase, as dores generalizadas, náuseas, vômitos, diarreia, cólica, corrimento nasal e o lacrimejamento. Agora também a gente vai falar sobre o álcool, que seria muito importante, né, e que ele também tem uma ação depressora no sistema nervoso. Eu vi que ele seria uma droga psicotrópica e a sua ação seria principalmente nos receptores dos neurotransmissores GABA, glutamato e canabinoides. Ele pode agir também sobre o sistema opioide, causando uma hiperpolarização nos canais de cálcio, potássio e proteínas. E ele pode ter uma ação indireta no sistema límbico.